Pouca gente sabe disso, mas dentro da própria Bíblia existem tesouros escondidos, palavras esquecidas, revelações sutis que passam despercebidas aos olhos apressados. E o mais surpreendente de tudo é que Jesus, o próprio Filho de Deus, deixou uma orientação direta, clara e extremamente poderosa sobre o dinheiro, sobre como atrair recursos, sobre como se libertar da falta. Mas quase ninguém percebeu. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Uma oração forte, esquecida, ignorada, engavetada, que Jesus deixou. E um versículo específico que é como uma chave espiritual. Uma chave que, quando usada da forma certa, abre portas que estavam trancadas há anos na vida financeira de muita gente. Mas antes de revelar esse segredo, deixa eu te perguntar uma coisa importante. Quantas vezes você já sentiu que está fazendo tudo certo, orando, trabalhando, sendo honesto, e mesmo assim o dinheiro não vem? Quantas vezes você já olhou para o céu e disse: Senhor, eu te sirvo, por que minha vida financeira não anda? Quantas vezes você já perdeu o sono com medo dos boletos vencendo, das cobranças chegando, das dívidas se acumulando? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, eu quero que você saiba que você não está sozinho. E o mais importante, não é culpa sua. Muita gente de fé tem passado por isso. Pessoas boas, de coração puro, homens e mulheres que amam a Deus, que são trabalhadores, mas que vivem na escassez. Isso acontece porque existe um princípio espiritual sendo ignorado. Jesus deixou sinais, deixou palavras específicas sobre dinheiro. Mas a maioria das igrejas não ensina. A maioria das pessoas lê e passa direto. E é aí que está o grande problema. Porque quando você ignora um princípio espiritual, você também ignora a colheita que esse princípio pode gerar. É como um agricultor que ora todos os dias, mas esquece de plantar a semente. A fé dele é sincera, mas o milagre não acontece porque a ação não foi feita. Hoje, neste vídeo, você vai aprender a plantar. Eu vou te mostrar qual é a oração que Jesus ensinou, que quando feita com entendimento e fé, pode ativar portas de provisão, oportunidades e até milagres financeiros. E eu também vou te entregar um versículo específico, um que foi desprezado, esquecido, mas que contém um poder inacreditável quando você coloca ele em prática com verdade. Mas para isso funcionar, eu preciso da sua atenção. Esse conteúdo não é para ser assistido de qualquer jeito, não é um vídeo qualquer. É uma revelação, um chamado, um código escondido na palavra que vai fazer você olhar para a sua vida financeira com outros olhos a partir de hoje. Agora deixa aqui nos comentários, você acredita que Jesus pode te abençoar financeiramente? Escreve, eu creio na provisão, se você tem fé. Isso vai ser como um ato profético, uma semente de fé. E se puder, compartilha esse vídeo com alguém que também precisa sair das dívidas, porque o que eu vou mostrar pode mudar mais de uma vida hoje. Se você está pronto, respira fundo, porque o que vem agora é forte. Jesus falava por parábolas. Quem conhece a palavra sabe disso. Ele nunca jogava uma informação de forma fria, direta, como se estivesse dando uma aula de matemática. Ele contava histórias, ele usava metáforas, ele provocava o pensamento. Ele queria que as pessoas buscassem a verdade com o coração atento, com a alma faminta. E é por isso que muitos leram e não entenderam, ouviram, mas não escutaram. E foi exatamente isso que aconteceu com uma das instruções mais profundas que ele deixou sobre o dinheiro. Durante muito tempo, a religiosidade tentou separar Deus do dinheiro, como se o céu e a prosperidade fossem duas coisas que não combinam, como se ser pobre fosse sinal de santidade. Mas a Bíblia, quando lida com entendimento, revela o oposto. Ela mostra que pobreza é escravidão, que dívidas são correntes, que a abundância é uma herança e não um luxo.
No Evangelho de Lucas, capítulo 16, Jesus diz algo que muitos ignoram. Ele fala sobre o uso das riquezas. Ele ensina como lidar com o dinheiro. E mais do que isso, ele mostra que existe uma forma de atrair amigos com os recursos que se tem. Ou seja, usar o dinheiro como instrumento de bênção e não como prisão. E é nesse trecho que ele solta uma frase que, quando compreendida, pode virar uma chave na vida financeira de qualquer pessoa. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Lucas 16, 10. Muitos leem e pensam, isso é só sobre honestidade. Mas tem algo mais profundo aqui. Jesus está dizendo que existe uma lógica espiritual nas finanças. Que a maneira como você trata o pouco que tem hoje, mesmo que seja quase nada, define o quanto você vai receber depois. Isso é espiritual. É uma senha invisível. Tem gente que diz, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou ajudar as pessoas. Mas Jesus está dizendo, começa agora, mesmo com pouco. Mesmo com um pouco de fé, um pouco de recurso, um pouco de esperança. Porque quem é fiel no pouco, será colocado sobre o muito. Esse é um dos maiores códigos espirituais ignorados pelas pessoas. Porque muitas estão esperando ter muito para começar a fazer algo. Mas é exatamente o contrário. Se você, com o pouco que tem hoje, mesmo que seja só uma oração de fé, mesmo que seja só um versículo anotado num papel, mesmo que seja só uma atitude simples, como compartilhar um vídeo com alguém, já age como alguém fiel. Então, você se alinha com essa promessa. E aí vem o que mais choca. Jesus está dizendo que o problema não é a falta de dinheiro, é a falta de fidelidade ao princípio. Isso muda tudo. Porque a partir daqui você entende que o milagre não começa quando o dinheiro chega. Ele começa quando você muda sua postura diante de Deus. E é aí que o versículo ignorado entra. E é aí que a oração esquecida, quando feita da forma certa, começa a movimentar o invisível. Você já reparou que na Bíblia, toda pessoa que prosperou espiritualmente também teve acesso à riqueza? Abraão, Davi, Salomão, José, Jó, até mesmo os discípulos, eles não eram homens quebrados. Eles eram pessoas prósperas, porque Deus confia recursos àqueles que sabem administrar, que sabem dividir, que sabem multiplicar com propósito. Mas o ponto de virada deles sempre vinha depois de uma atitude espiritual concreta. E é isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Qual é o versículo que foi deixado de lado, mas que carrega um poder explosivo? Qual é a oração que, quando feita com sinceridade e prática diária, começa a transformar a realidade de quem crê? Continue comigo, porque você está prestes a fazer parte de um grupo pequeno de pessoas que descobriram o código escondido de Jesus para prosperar, sem culpa, sem medo e com propósito. Mas antes de revelar, eu preciso te dar uma orientação importante. Pegue papel e caneta, porque você vai anotar esse versículo, você vai escrever a oração e vai aplicar o método espiritual que eu vou te passar nos próximos minutos. E você vai se comprometer com algo simples, porém poderoso. Repetir essa oração 3 vezes ao dia, em voz alta, com fé, por 3 dias seguidos. Esse será o seu ato de fidelidade no pouco, e o céu vai se mover em favor do seu compromisso. Você já percebeu como certas passagens da Bíblia são repetidas, compartilhadas, pregadas, impressas em quadros, camisetas, marcadores de página? Salmos 23, Salmos 91, Jeremias 29:11, João 3:16. Tudo isso é maravilhoso, claro. A palavra de Deus nunca volta vazia. Mas por que será que certas chaves parecem esquecidas? Por que alguns versículos ficam no fundo da gaveta, mesmo quando carregam um poder espiritual imenso? A resposta é simples. O inimigo sabe o poder que há em certas verdades. E por isso, ele tenta escondê-las, ou ao menos distrair você delas.
O versículo ignorado que eu quero te mostrar agora está em Deuteronômio 8:18. E ele diz o seguinte: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Você entendeu o que foi dito aqui? Deus não apenas permite que você prospere. Ele dá a força, a capacidade espiritual, emocional, física, criativa, para que você adquira riquezas. Isso não é pecado, isso não é vaidade, isso é aliança. Está escrito claramente: Ele te dá força para conquistar riquezas, para confirmar a aliança que fez com seus filhos. Isso significa que a sua prosperidade é uma prova viva de que Deus cumpre suas promessas. Quando você vence as dívidas, quando você conquista a estabilidade, quando você tem fartura para dar aos filhos e ajudar o próximo, isso glorifica a Deus. Isso confirma que Ele é um pai de aliança. Mas olha o segredo escondido aqui. O versículo começa com: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Ou seja, a memória espiritual antecede a prosperidade prática. Antes de receber, você precisa reconhecer. Antes do dinheiro vir, a gratidão e a aliança precisam estar firmadas. E é aí que entra a oração esquecida. Essa oração foi ensinada por muitos dos nossos pais na fé. É baseada não apenas nesse versículo de Deuteronômio, mas também na declaração poderosa de Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Veja só a junção dessas duas promessas. Deus dá a força para conquistar riquezas, e essa riqueza, vinda dele, não traz dor. Agora, junte tudo isso numa oração viva. Uma oração que você vai repetir 3 vezes ao dia durante 3 dias seguidos, e observe o mover. Oração da memória da aliança, para quebrar dívidas e atravessar para a prosperidade. Senhor, meu Deus e Pai, hoje eu me lembro de Ti. Antes de qualquer solução, antes de qualquer dinheiro, antes de qualquer milagre, eu Te coloco no centro. Tu és aquele que me dá força. Força para acordar, para trabalhar, para lutar, para sonhar, para vencer. Não é o governo, não é o chefe, não é o banco, não é a sorte. É o Senhor quem me dá capacidade para adquirir riquezas. E se essa força vem de Ti, então minha aliança está de pé. E se minha aliança está de pé, eu rejeito agora toda escassez, toda dívida, todo medo do amanhã. Eu declaro que sou filho da aliança. E como está escrito, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então eu recebo essa bênção. Eu declaro com fé que as riquezas virão para mim como prova do Teu favor. As dívidas vão cair uma por uma. O dinheiro vai chegar de forma inesperada, justa, honesta e suficiente. O Teu nome será glorificado na minha vida financeira, e a Tua promessa será lembrada por todos que virem o que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, amém. Essa é a oração. Essa é a chave espiritual que muitos ignoraram, e agora ela está nas suas mãos. Mas atenção, não basta ouvir e se emocionar, tem que aplicar. Durante os próximos 3 dias, você vai separar 3 momentos do seu dia: manhã, tarde e noite. E vai orar isso em voz alta, não ore mentalmente. Não leia apenas, ore, fale, declare, porque a palavra tem poder quando sai da boca. É isso que ativa o mundo espiritual. E tem mais. Além de orar, você vai escrever esse versículo de Deuteronômio 8:18 num papel pequeno. E vai dobrar esse papel com reverência, como se fosse um pacto. Coloque esse papel dentro da sua carteira, ou da sua Bíblia, ou onde você guarda seu dinheiro. Toda vez que olhar para ele, repita: O Senhor me dá força para adquirir riquezas. A bênção dele enriquece e não traz dores. Você vai perceber que, com o passar dos dias, seu coração vai começar a mudar, sua mente vai clarear, portas vão se abrir. E quando você menos esperar, a resposta financeira virá.
Tem coisas que a gente só entende quando a alma está em silêncio. Quando os barulhos da cobrança, do medo, da vergonha começam a se calar e a única coisa que sobra dentro do peito é um sussurro, um pedido, uma esperança, um Deus me ajuda. E é nesse momento que muita gente encontra o milagre. A verdade é que o que muda a vida de alguém financeiramente não é só trabalhar mais. Não é só fazer renda extra, vender coisa na rua, abrir uma lojinha online. Tudo isso é válido, mas nada disso sustenta prosperidade se o espírito não estiver pronto. Porque a porta da abundância não é aberta por esforço, ela é aberta por fé. Fé de que Deus não quer te ver sufocando em dívidas. Fé de que Jesus já deixou as chaves da prosperidade escondidas em versículos que poucos prestam atenção. Fé de que uma simples atitude espiritual pode ativar promessas que estão estagnadas há anos. E agora que você já conheceu o versículo esquecido e a promessa que ninguém repara quando lê, está na hora de você agir espiritualmente. Não estou falando de simpatia. Não estou falando de ritual. Estou falando de uma prática que vem desde os tempos antigos, usada por profetas, reis, discípulos e pessoas comuns. Escrever o versículo, ler em voz alta, guardar no corpo. Isso mesmo, escreva com a sua mão, leia com sua própria voz. Guarde esse papel próximo do seu corpo como um lembrete físico da promessa de Deus. Pegue um pedaço pequeno de papel. Pode ser branco, de caderno, sem nada demais. Com sua letra, escreva assim, Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor, que dia após dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Agora leia esse versículo em voz alta. Leia com firmeza, como quem fala para o universo ouvir. Repita pelo menos 3 vezes ao dia. Ao acordar no meio da tarde, antes de dormir. Mas não leia como quem está pedindo. Leia como quem está tomando posse. Como quem acorda a própria alma com cada palavra. Porque palavras são sementes. E quem semeia palavras de fé, colhe milagres de abundância. Depois, dobre esse papel. Guarde na sua carteira, na sua bolsa ou até na capa da Bíblia. Mas guarde perto. Porque toda vez que tocar nesse papel, você vai lembrar. Deus está carregando o meu fardo. A salvação financeira está a caminho. Você pode estar se perguntando, mas isso aí não é coisa de criança? Escrever, guardar papel, repetir em voz alta? E eu te digo, os maiores sábios da história faziam isso. Reis de Israel escreviam a lei com a própria mão. Jesus falava versículos em voz alta, até quando estava sozinho no deserto. Monges antigos decoravam textos inteiros porque sabiam. A fé entra pelos olhos e sai pela boca. E quando ela sai pela boca, o milagre volta pela mão de Deus. A voz tem poder. Quando você fala, você molda sua realidade. Quando você escreve, você grava na alma. E quando você guarda, você transforma o invisível em algo tangível. E sabe o que acontece quando você junta fé plus ação plus constância? O céu se move, portas se abrem. O impossível começa a correr atrás de você. Se essa oração falou com sua alma, se você sentiu que algo foi quebrado dentro de você, se você sentiu paz ou arrepio, é porque Deus está te chamando para dar o próximo passo. Clique agora no vídeo que está aparecendo na tela. Lá você vai descobrir o conteúdo do livro mais poderoso já revelado sobre riqueza segundo a Bíblia. É como se fosse um mapa escondido que foi decifrado e agora está nas suas mãos. Lá estão os versículos secretos, os códigos da prosperidade divina e os princípios que os homens mais ricos da história aplicaram. Esse vídeo pode ser a virada de chave que você tanto orou, mas a escolha de clicar é sua. Clique agora e descubra os segredos ocultos decifrados da Bíblia de como ficar rico. Porque fé sem ação é só esperança parada.